tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de dezembro de 2013, é uma quarta-feira. O nosso verbete de número 2868, ele tem 6 páginas, 44 logias e 20 máximas. E o tema de hoje é a técnica da qualificação da intenção, da especialidade autocosmoeticologia. Ele foi redigido pela verbetógrafa, professora Adriana Chalita, já veterana, tá certo? E a gente, então, vai passar aqui agora a definição. Mas, em termos de biografia, a professora Adriana Chalita é médica, especialista em psiquiatria, psicogeriatria e reabilitação psicossocial e mestre em psiquiatria. Ela é brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 2003, consciencioterapeuta desde 2005 e tenepsista desde janeiro de 2009. A técnica da qualificação da intenção é o procedimento investigativo autoconsciencioterápico do triplo questionamento por quê, para quem, sobre a finalidade das manifestações pessoais, a fim de desnudar o real objetivo dos comportamentos cotidianos a ser utilizado pela consim, homem ou mulher, interessada na pesquisa da presença de autocorrupção e do nível de cosmoeticidade. Na pensenologia, o holopensene pessoal da dissecção da autocosmoética, a intenção refletida no autopensene, a descoberta da obviedade da média intencional a partir do escrutínio do holopensene, a pesquisa da convergência intencional das ações cotidianas com o mater pensene. Na fatologia, o desafio da depuração do objetivo primário da manifestação consciencial, a autocrítica necessária à investigação sincera da finalidade almejada nas ações e reações pessoais. Os autodiagnósticos identificados através do estudo do objetivo do próprio comportamento. O papel da consciencioterapia no auxílio à visualização do intento cosmoético presente nos mecanismos parapatológicos. A maxiproexis enquanto tensão primária do intermissivista. A complexis chancelando as intenções cosmoéticas. O desejo de conhecer a presença do nosográfico para tratamento da parapatologia. O descortínio da realidade consciencial pessoal através do nível de autocosmoética. O propósito cosmoético de melhoria consciencial permeando as ações recinogênicas. E eu chamo a atenção que a fatologia tem 23 linhas, o que constitui um máximo no verbete. Na parafatologia, as repercussões grupocármicas seriexológicas dos atos anticosmoéticos. A parasemiologia nervossomática durante a autoinvestigação da intenção. A parapercepção da intenção dos atos pessoais a partir das mensagens multidimensionais. As repercussões multidimensionais e grupocármicas do posicionamento íntimo, as consequências das finalidades pessoais no holopensene na força presencial. A conclusão do curso intermissivo denotando intuito evolutivo. E aqui no detalhismo também nós chamamos a atenção que ele tem 14 máximos, o que também configura um máximo para o verbete. E na remissiologia nós destacamos Códex Sutilíssimos Pessoal, Código Pessoal de Cosmoética, Conduta Cosmoética, Intensio Recta e Qualidade da Intenção. A técnica da qualificação da intenção leva o pesquisador ao desnudamento da intenção primária pessoal e, consequentemente, à intimidade com a própria realidade consciencial. Na questionologia, você já se encorajou para o aprofundamento da autocognição? Está preparado para o enfrentamento da qualificação da própria intenção? Na bibliografia específica, nós temos, então, 3 fontes bibliográficas. Agora, aqui na mega-análise do João Paulo,
a autoincorruptibilidade, autodesassedialidade, autoimperdoamento, autoinvestigação, autopesquisa, autolucidez, autocrítica, depuração, propósito, intento, intuito, vontade, finalidade, checagem, qualimetria, cosmoético-terapia, autoconscienciometrologia, autocosmoeticologia, intencionologia e coerenciologia. Agora, professora Adriana, já temos aqui algumas perguntas, mas vamos aqui começar com a nossa clássica curiosidade, né? A gente queria que você falasse um pouco sobre a ideia desse verbete, da motivação que levou você a pensar na escrita. E, enfim, essa técnica aí parece tão útil para todos nós, tão interessante. Qual que era a minha intenção, né? É isso, exatamente. Qual é a qualificação da sua intenção? Qual que era a minha intenção primária com esse verbete, não é isso? Então, na verdade, eu tinha algumas intenções com esse verbete. A técnica da qualificação da intenção é uma técnica autoconsciencioterápica. Dentro da questão da consciencioterapia, nós utilizamos muito o princípio da autocura. E, a partir disso, a gente estimula com que as pessoas possam utilizar da autoconsciencioterapia para a remissão das patologias. Então, dentro dessa questão da autoconsciencioterapia, a gente tem várias técnicas e que elas passam pelas etapas da autoconsciencioterapia. Autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação, que são as 4 etapas da autoconsciencioterapia. Ciclo consciencioterapêutico. Isso. Então, veja, a técnica da qualificação da intenção é uma dessas técnicas que a gente utiliza no processo de autoconsciencioterapia. E o que eu acho interessante com essa questão do verbete? Que a gente possa estar passando e ampliando o conhecimento dessa técnica para que várias pessoas possam poder aplicá-la. Se a gente puder, nesse momento hoje, falar bastante a respeito da técnica, falar dos detalhes, né, das abordagens que cada um aqui já utilizou da técnica, dentro da experiência individual e até na nossa experiência enquanto consciencioterapeuta, eu acho que isso pode ser muito rico para a questão da divulgação da técnica. Por quê? Porque é uma técnica que a gente começa a utilizar a questão da manifestação primária da consciência. Você tem a vontade, é o primeiro poder, depois vem a intenção. Qual é o seu interesse em dirigir, né? Para onde vai essa vontade? Para onde você coloca a sua vontade? Isso é a partir da sua intenção. Então, o nosso processo de intenção é muito sério. E a partir do momento que a gente consegue cada vez mais detalhar o nosso real objetivo, o nosso real interesse, nosso real propósito, a gente consegue se conhecer melhor. E dentro disso, a gente não pode deixar de falar de intenção sem falar de cosmoética. E claro, o processo da cosmoética entra muito a sério também na questão do autodesassédio. Então, a gente está falando de cosmoética, de autodesassédio, processo evolutivo, processo de saúde. Então, essa foi uma das minhas intenções com o verbete. E, cá entre nós, eu tenho um certo gostar demais dessa técnica. Eu utilizo muito ela, eu acho ela muito eficaz em termos de você se conhecer, em termos de você se diagnosticar e em termos de você melhorar a sua saúde consciencial. Então, eu particularmente gosto muito dessa técnica e utilizo ela muito. Então, daí a ideia da gente poder colocar mais, falar mais dessa técnica para que outras pessoas possam usufruir, né? Perfeito. Agora, quando você falou do ciclo consciencioterápico, no caso, essa técnica vocês orientam que seja utilizada ao longo do ciclo ou é mais em alguma etapa específica? A gente geralmente utiliza essa técnica mais para o processo investigativo, para você chegar aos diagnósticos. Mas ela também pode chancelar algum autodiagnóstico que você tem. Dentro da questão do enfrentamento, você tendo esses diagnósticos, esse processo investigativo, ela acaba servindo, mas primariamente o uso dela é mais um processo investigativo e de chancelamento de diagnósticos. Tá certo, muito bom. Clareou bastante. Agora,
Temos aqui perguntas de teletertulianos, a verbetógrafa, a professora Adriana, na estrangeirismologia, na página 11. Você poderia fazer a correlação entre o acoplamentário e a técnica tema do verbete em questão? Ok. É bem interessante essa pergunta, porque ela abarca várias questões aqui do verbete. A questão do acoplamentário, ele é um curso onde a gente faz um processo grupal, de questão do parapsiquismo assistencial, mas uma das coisas bem sérias que a gente vê é que aquela pessoa que vai para o acoplamento, que seja aluna, ela fica desnudada multidimensionalmente. Então, ali você percebe todo o processo de holopensene, de consciências, às vezes, que são assistidas, ligadas àquela pessoa, ou ao grupo karma daquela pessoa, que é afim com ela. Então, dentro da questão do acoplamentário, a gente vê uma série de questões relacionadas à multidimensionalidade, que tem tudo a ver com a intenção primária. A pessoa ela pode até tentar fazer uma técnica de escondimento intrafísico, tentar se utilizar de mentiras, de outros trejeitos, que ela dissimule, que ela tente ludibriar, mas, veja, multidimensionalmente, a intenção primária não tem como esconder. Então, está ali, a pessoa no acoplamentário, ela está desnudada multidimensionalmente. Ela é ali a realidade dela, né? Então, o processo da intenção primária, ela mostra muito isso. Daí a nossa relação. O processo da intenção, do holopensene, da força presencial, das consciências afinizadas e vinculadas àquela consciência. Isso tudo tem a ver com a média intencional dela. Certo. Agora, na pensenologia, na última linha, você poderia nos falar mais sobre a pesquisa na convergência intencional das ações cotidianas com o Mater Pensene? Ok. Isso aí é uma questão para a gente se questionar e se interrogar. Eu tenho para mim já qual é o meu Mater Pensene? Eu tenho. Eu, Adriana, autopesquisadora, eu tenho para mim o meu Mater Pensene. Agora, veja. As minhas ações do dia a dia, o meu interesse, a minha motivação naquelas ações, elas são convergentes com o meu Mater Pensene? Se forem, está tudo certo. Agora, se o meu intuito, o meu interesse primário nas minhas ações, eles divergirem do meu Mater Pensene, eu estou um pouco incoerente, né? Então, é bom eu repensar, porque, veja, a coerência ela tem relação com a cosmoética, com a autocosmoética. Eu estou coerente com a minha natureza consciencial, com a minha realidade consciencial, com o que eu estou me dispondo a fazer, o que eu me dispus a fazer no intermissivo? Então, a gente poder perceber as nossas intenções nas nossas manifestações, a gente consegue perceber se elas de fato convergem com o processo do que você veio para fazer. Qual que é seu Mater Pensene? Qual que é o seu diretor da consciência, que é o Mater Pensene? Quer dizer, você está colocando, então, a importância de fazer esse cotejamento, que ele seria um indicador da qualificação da nossa intenção. Coerência. Porque a coerência consciencial, né? Porque, veja, o Mater Pensene é o diretor da consciência. Não é isso? É o nosso norte consciencial. Se o meu norte consciencial diverge das minhas intenções primárias, das minhas ações no dia a dia, eu estou incoerente. Se eu estou incoerente, aí eu começo a me questionar. Onde é que estão as minhas autocorrupções? Não é? Certo. Agora, na fatologia, mesmo teletertuliana, na terceira linha, ele pergunta quais são as incoerências observadas na aplicação da técnica da qualificação da intenção. Okay. A gente até já comentou agora, né, dentro desse processo do que é o seu princípio norteador, o seu diretor norteador, e daquilo que você faz no dia a dia que não tem a relação com a sua direção principal. Então, essa técnica, muitas vezes, nos ajuda a gente desnudar mais essa nossa o interesse, o intuito. Porque, veja, muitas vezes a pessoa ela diz e justifica que ela fez determinada ação em prol de uma outra pessoa.
Mas o resultado daquela ação não foi positivo para aquela pessoa. Mas quem fez a ação e achou que era positivo para aquela pessoa, às vezes se sente muito bem, no sentido de muito aliviado. E aí a gente questiona, mas espera aí, a sua intenção primária era para você ou era para o outro? Ah, veja bem, não é verdade, era para mim. Então isso mostra uma incoerência. Então, você faz uma ação se utilizando de que aquela ação será positiva e você está fazendo para o outro, mas, na verdade, você descobre que foi para você. Então, isso é uma incoerência. Esse tipo de análise, de investigação, é bem sutil e bem sério, né? Às vezes, fica bem caricaturado, né? Todo mundo vê, mas a própria pessoa não vê. Mas, às vezes, é muito sutil, fica ali meio subretício, né? E o que é interessante, quando a gente fala dessa técnica, é o triplo questionamento. Por quê, para quem? Porque se a pessoa ainda utiliza o porquê, ela ainda meio consegue sair pela direita, sair pela esquerda, ela não fica tão encantoada consigo mesma, tá? Essa técnica ela é autoaplicativa, ela é autoinvestigativa para a própria pessoa, para ela se encantoar com ela mesma. Qual é o intuito dela? Então, quando ela utiliza esse triplo questionamento, por que eu fiz aquilo? Para que eu fiz aquilo? Para quem? Fica muito claro o processo da intenção primária. E aí, se a gente considerar nessa pergunta do para quem, a questão das consciências, né, o negócio fica mais complexo ainda e mais importante de ser investigado, né? Exatamente. Agora, também na fatologia, ele pergunta, na 7ª linha, da página 12, ele pergunta quais são os efeitos somáticos da má intenção. Ok, seria a linha da 7ª, né? Okay. 7ª linha. Ok. Os efeitos somáticos da má intenção. A gente aqui, nós temos que pensar no processo de algumas variáveis. Um processo energético. Uma pessoa com uma desqualificação da intenção. Vamos utilizar o exemplo dos contrapensenes. Então, uma pessoa que começa a contrapensenizar com relação a uma outra pessoa. Então, aquilo ali, muitas vezes ela entra numa ideia fixa e começa a ter uma intoxicação energética, uma intoxicação cerebral. Muitas vezes, se aquilo ali está muito cronificado, aquela intoxicação, ela já começa a mudar até a neurofisiologia dela, de uma forma mais crônica. Por aí a gente já vê que já existe uma alteração somática, se a gente for pensar nesse nível energético. Muitas vezes, a gente vê determinadas repercussões egokármicas de atos anticosmoéticos que podem ter acontecido numa vida e isso repercutir, às vezes, num defeito somático numa outra vida, ou numa alteração somática numa outra vida. Se a gente for pensar no processo da lei ação-reação, da egokarmalidade, no estudo da egokarmologia, muitas vezes a pessoa com alguns atos anticosmoéticos, ela pode ter uma consequência, através do processo de paragenética, a própria recomposição egokármica, de ter um efeito somático. Certo. Pode ser labilidade do órgão também? Labilidade de? Do órgão. Do órgão? Isso. Uma labilidade, uma instabilidade do órgão? Isso. Pode. Também pode ser. Poderia ser. Interessante, né? É bem interessante. O relacionamento, né? Como vai acontecendo. Às vezes a pessoa pode vir com um defeito físico. Às vezes aquele defeito físico é até para ajudar ela a segurar aquele ato anticosmoético, até um paradoxo, né? Ela tem os atos anticosmoéticos, ela vem com defeito físico, mas aquele defeito físico também ajuda a segurar os atos anticosmoéticos dela. Então é interessante da gente pensar, né? Na codigologia, página 12, você poderia ampliar o Código Grupal de Cosmoética, CGC, podendo denotar as afinizações do intuito dos participantes do grupo? Você teria algum exemplo? Sim. Para clarear mais? Quando um grupo se propõe
a fazer um código grupal de cosmoética em conjunto, aquilo ali, no mínimo, tem que ter um consenso, né? Se tem um consenso, esse consenso é a partir dos interesses de cada um. Os interesses de cada um em prol daquele grupo. Então, veja, aquilo ali mostra qual que é a média intencional daquele grupo. Não é verdade? E se aquelas pessoas estão juntas naquele grupo, tem uma afinidade. E tem uma afinidade de média intencional também. Um exemplo que a gente pode ver, às vezes esse grupo está aqui intrafisicamente, e pela intrafisicamente a localização fica mais fácil. Mas, por exemplo, extrafisicamente, se esse grupo ele está mais coeso, está junto também extrafisicamente, isso mostra que existe essa média intencional mesmo. A elaboração dos códigos, ela vai estar fundamentada na meta, por exemplo, se for institucional, né, de uma instituição, vai ter assim um foco para atingir uma meta ou objetivos, né? E aí, assim, para elaborar esses códigos, como é que funciona? Vai estar nivelado por baixo se a média das intenções dos membros do grupo estiver assim, cosmoeticamente, quer dizer, as intenções não forem muito cosmoéticas, como é que funciona essa elaboração? Aí nem é código grupal de cosmoética, né? Porque se a média intencional não é cosmoético, fica difícil fazer um código grupal de cosmoética, né? Então, se a gente está pensando num processo de código ligado à cosmoética, de moral cósmica, de integridade, sempre vai nivelar de caráter, por cima, né? Lisura. Porque é interessante a gente ver dentro do conceito do código pessoal de cosmoética, e a gente amplia para o código grupal de cosmoética, existe algumas fundamentações. Ele tem que estar fundamentado em ortopensenidade, ele tem que estar fundamentado numa interassistência policármica, numa lisura, numa retidão de caráter, né? Então, isso é o processo do código da cosmoética. É o mínimo, a partir daí é daí para cima. E daí para né? cima. Entendi. Então, se aquele grupo, que seja uma instituição, vai fazer um código grupal de cosmoética, que ele tenha consensos de interesses, intuitos e objetivos cosmoéticos, então, isso tem que ter um consenso e normas de retidão desse grupo. Tipo, esse grupo não pode dar um prejuízo nesse grupo por fofoca. Fofoca não pode existir. Sim. Isso é uma norma do grupo. Fofoca não existe. Ir contra o outro num argumento, um argumento ad hominem, não pode existir. Vamos debater ideias, mas debater contra o argumentador não pode. Isso pode ser um item dentro desse código grupal. Entendi. Estava totalmente distorcendo a ideia. Outra questão, na mesma página, na fatologia, na terceira e quarta linha, né? Você tem vários itens. Na terceira linha, a autovitimização permeando os ressentimentos, e depois as desavenças interconscienciais com base egocêntrica, e depois ainda egocentrismo na base das múltiplas queixas, né? Estava pensando essa questão do ressentimento, das desavenças e queixas, sempre tem fundo realmente egóico, né? Da questão da autovitimização, do infantilismo, né? Parece que sempre, a gente pode dizer que sempre tem essa questão, que são, na verdade, bem sutis, né? Dificilmente a pessoa vai estar percebendo, né, quando está nesse processo, né? A questão da pessoa cavar a autovitimização ou se colocar num papel de autovitimização de um modo a ter ganhos, isso é anticosmoético, né? Que é diferente da pessoa acabar sendo vítima de uma outra forma, mas ela cavar a autovitimização, ela é anticosmoética. Agora, vamos pensar aqui dentro dessa questão da autovitimização permeando os ressentimentos. Olha como é que é interessante e até paradoxal. Vamos colocar incoerente, né? O que acontece? A pessoa, ela se sentiu vitimizada numa determinada situação. Ela se coloca ali no papel de vítima. Fulano falou comigo daquela forma, na frente de todo mundo, não podia ter feito isso. E aí ela começa
ela não esquece o episódio. E ela fica remoendo, remoendo, remoendo. A gente sabe, pensamento, sentimento, energia. No que ela está pensando, a energia, ela já está pensando contra o que ela considerou algoz dela. Tá certo? Então, ela já, energeticamente, ela já está indo contra. Por quê? Porque ela está com ressentimentos, ela está com mágoas, ela está contrapensenizando o suposto algoz dela. E que interessante, ela se queixa por ele ter sido algoz, mas ela não percebe que naquele momento ela está sendo algoz do verdugo. E o que muitas vezes acontece, a pessoa não fica, às vezes, só na ideia dela, na ideia fixa. Ela, muitas vezes, chega para o outro e fala, poxa, você viu o que fulano fez comigo? Você viu que absurdo? E aí vai aumentando, quando vai ver, ela está falando mal do verdugo dela. Ela está contrapensenizando. Então, dessa questão da autovitimização permeando os ressentimentos. E aí, no fundo, o que é interessante? A pessoa ela começa a inverter a situação. E aí ela começa a colocar o verdugo dela, a vítima dela, dos contrapensenes dela. O outro que você chamou a atenção, as desavenças interconscienciais com base egocêntrica. O que seria o oposto e cosmoético dessa história? O binômio admiração-discordância. Eu posso discordar de você, eu posso ir contra as suas ideias, mas eu não estou contra você. Aqui, as desavenças interconscienciais, ela já mostra que passou de estar contra as ideias, já está contra o outro. Já entrou numa questão de briga, de desavença com o outro. Geralmente, tem a base egocêntrica, né, de eu querer provar que a minha ideia é melhor. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, não, mas essa ideia seria muito boa para o grupo. Como que as pessoas não enxergam isso? Mas, veja, ela começa com uma insistência tão grande que a gente vai ver que a intenção primária dela é que a ideia dela é que prevaleça. Ela começa a ficar tão incomodada que aquele grupo não aceita a ideia dela, que aí ela tem que se questionar, mas espera aí, por que eu estou assim? Para que eu estou assim? Para quem eu estou tão incomodada? Aí, quando ela vai ver, o intuito primário dela é que ela descobre que ela, de fato, ficou muito chateada, que não foi a ideia dela que prevaleceu. Aí ela começa a pensar nos diagnósticos em relação a isso, né? E o outro que você perguntou, o egocentrismo da base das múltiplas queixas. Uma questão, queixa é diferente de crítica. Eu posso fazer uma crítica cosmoética com o intuito de ajudar alguém ou ajudar um grupo. Eu tenho que avaliar o momento certo, as palavras certas, o conteúdo certo, e multidimensionalmente se aquele é o momento certo. E aí eu posso fazer uma crítica bem qualificada, mas é diferente das queixas. Quando eu coloco uma queixa eu já estou colocando um processo meu ali. Então, a queixa, ela não é qualificada, né? Então, ok, Keiko. Está ligado, Cris? Oi. Sim. Na página 12, para patologia, de baixo para cima, a sexta linha. A para-percepção da intenção dos atos pessoais a partir das mensagens multidimensionais. Okay. Muitas vezes a gente pode se utilizar do que a gente percebe multidimensionalmente para a gente começar a entender muitas das nossas intenções. Se eu, às vezes, estou me predispondo a auxiliar alguém, ajudar alguém, se eu percebo que eu começo naquele momento onde eu, de fato, penso que eu quero colocar uma situação para uma pessoa para poder ajudá-la, eu começo a perceber, através da minha sinalética, um amparo de função, isso me mostra que a minha intenção está positiva. Mas,
Se em vez disso eu acabo chamando às vezes uma outra turma, opa, abre o olho, fica quieto, fica mudo, porque às vezes a intenção não está muito qualificada. Então, às vezes, você vai fazer um estrago numa situação ali com a pessoa, em vez de você ajudar, você vai atrapalhar, e você vai querer, às vezes, colocar situações que não são adequadas naquele momento. Aí surge o que você falou antes da hora certa, o momento certo, as pessoas, que não é fácil, a pessoa tem que ter a cuidade, nessa hora tem que ter amparo, para dizer justamente o que tem que dizer, o que tem que calar, né? Aí está a parte do silêncio cosmetificador, que às vezes tem que acontecer. E a sinalética também, né? De perceber o padrão de energia que está... A importância disso que você falou. E às vezes você tem o processo da percepção em determinadas companhias que você, dentro do processo seu de reciclagem, você está se posicionando e você não quer mais aquelas companhias, você quer, digamos, ter umas companhias mais avançadas, mais cosmoéticas. Se naquele momento onde você vai fazer aquela abordagem, você percebe as companhias passadas, e que às vezes são processos de guia cego, ligado a poder, de vaidade, opa, para tudo. É boi na linha, né? E interessante, continuando depois, no que você perguntou, a para-leitura da reverberação do próprio intento. Isso é o pós. E como é que ficou o processo? Você vai e faz uma assistência para aquela pessoa. A sua intenção que você tinha, ela era de fato positiva. Não, seu intuito, você verificou, você estava cosmoético, sua intenção era primária, era positiva para ajudar o outro. Você percebeu multidimensionalmente, ok. Mas como é que ficou o outro depois? Então, essa para-leitura da reverberação do seu intento. Foi positivo? O saldo foi positivo para aquela pessoa que foi assistida? Como é que ficou a psicosfera dela depois? Você foi no ponto? Às vezes acontece, né, pelo que você disse, no pior dos casos, a desavença interconsciencial, porque nenhuma das duas compreende a situação. Se uma das duas, como você disse, compreendeu, por exemplo, a que tentou fazer uma coisa boa e não deu certo, compreende que esteve errada, por mais boa intenção que ela tiver, aí isso freia, né? Freia o assédio, um assédio mútuo que pode acontecer, infelizmente, quando não conseguem compreender o que aconteceu. E aí, Cris, entra um ponto que você falou, e que não é só a boa intenção, não é só a intenção qualificada, tem que ter o autodiscernimento. Não é tão fácil, né? não. Então, às vezes, assim, olha, nesse momento é o ideal, então a gente tem que ter um autodiscernimento. Agora, a pessoa que já entra com a intenção desqualificada, ela nem pensa em autodiscernimento, né? Agora, professora Adriana, na fatologia, na 11ª linha, página 12, qual é o intuito patológico em se manter doente? Ganhos secundários? Pois então, às vezes tem muito mais masoquismo do que a pessoa não percebe, né? Porque o masoquismo é um sofredor. Então, muitas vezes a pessoa se manter doente, tem uma questão de masoquismo ali, né? Que era um ponto que vem depois. Mas nessa questão de se manter doente, a gente pode até se autoquestionar, cada um, o quanto que eu já percebo, às vezes, de mecanismos meus que não são tão funcionantes. Por que eu ainda mantenho aqueles mecanismos? Às vezes, conscientemente. Às vezes, eu tenho uma oportunidade, olha, não, você já sabe que aquele mecanismo geralmente acontece quando você está em tal situação. Você está em tal situação. Por que você não breca aquele mecanismo? Por que você, muitas vezes, ainda deixa aquele mecanismo fazer parte da sua manifestação? Então, veja, muitas vezes, nesses casos, a pessoa ainda ela abre mão de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável, em prol de alguns ganhos, às vezes momentâneos, ligados a processo de poder, vaidade, status, dinheiro, sexo. Então, muitas vezes, entra ali a questão do que a gente chama de pseudo-ganhos.
A gente não gosta muito de falar dos ganhos secundários, porque, na verdade, para a gente só existe um ganho, que é um ganho primário, que é o ganho evolutivo. Então, se você, no fundo, você abre mão, às vezes, de mecanismos que você já percebe que são patológicos e que você utiliza daqueles mecanismos em determinadas situações, onde você já podia fazer o corte cirúrgico, muitas vezes você está ali com algum pseudo-ganho, tem que avaliar. Entra aí a questão do imediatismo, né? Do prazer efêmero ali, do mais imediato, e a pessoa nem se dá conta aí do que ela está perdendo em termos evolutivos em geral, né? Agora, você quer dentro dessa mais? questão, né, tem muita gente assim que às vezes mantém determinados mecanismos, fuga de responsabilidade, quer se sentir tratada por outros, não assume responsabilidades, né? Então acaba se mantendo doente. Isso é tão comum, né? Puxa. Bom, a professora Adriana, na fatologia também, na página 11, terceira linha de baixo para cima. Por favor, comentar, se possível, com exemplos, a questão dos autoenganos estimulados na intenção desqualificada e as pseudodesculpas utilizadas em benefício próprio. Então, peraí, qual que é a página? É na página 11, 11. Terceira linha de baixo para cima. Ok. Ele pede para você comentar, se possível, com algum exemplo. Os autoenganos estimulados na intenção desqualificada e as pseudodesculpas utilizadas em benefício próprio. Isso mesmo. Ok. Então, vamos ver o seguinte. Na intenção desqualificada, a gente vê que existe um processo ali de anticosmoética. Então, o ideal é que a pessoa qualifique as intenções dela com base dentro do processo de cosmoética. Só o que acontece? Muitas vezes, a pessoa mantém uma desqualificação, ela não percebe que tem aquela desqualificação e ela acaba se auto-enganando com aquilo. A gente deu alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma pessoa que, às vezes, ela pensa muito em ajudar o outro. Ela diz que as ações dela são para ajudar o outro. Mas, de fato, ela não faz uma autocrítica para avaliar, de fato, se aquela ação dela é para ajudar o outro. Então, muitas vezes, ela acha que ela está ajudando o outro, mas ela está se auto-enganando. Ela vê que, no fundo, ela não é super egoísta, super egocêntrica, e que, no fundo, ela faz aquela ação não é para ajudar o outro. É para, às vezes, se autopromover. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes, a pessoa ela pode ter uma crítica desqualificada. Ela fazer críticas desqualificadas. Mas ela não tem um processo de autocrítica e ela não percebe que aquela crítica é desqualificada. Então, como ela não tem esse processo de autocrítica, ela continua fazendo. Ela não se percebe. Ela faz a crítica desqualificada e acha que não, que ela está fazendo aquela crítica para ajudar o outro. Ela está se auto-enganando. Agora, quando ela, de fato, ela passa a fazer uma autocrítica pessoal para qualificar a intenção dela, aí ela deixa de ter esse auto-engano, porque ela vê, de fato, como ela é. Qual é a intenção dela primária. Ficou claro? Acho que sim, acho que clareou bem. Porque essa questão por exemplo, se a gente pegar no próprio paradigma consciencial, né, Adriana? Por exemplo, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado em cima disso que você está falando, por exemplo, com alguns bordões ou chavões que são evolutivamente corretos, vamos dizer assim, do tipo fazer assistência, né? Mas até que ponto, algumas vezes, se utiliza desse propósito com outras intenções, por exemplo, de autopromoção, de criar algum nível de dependência, enfim. Eu acho que isso faz parte de um histórico nosso holobiográfico que a gente precisa cuidar muito aqui agora, nesse momento evolutivo. Você não acha? Acho. E o que eu vejo assim que seria interessante, em todo momento, a gente se questionar. Mas vem cá, qual que é o objetivo primário disso aqui? Por que realmente eu estou fazendo isso? Por quê? Para quê? Para quem? E aí eu vejo, de fato, a minha intenção.
Agora, se eu mantenho ela desqualificada, eu estou me enganando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, nos processos de fazer, às vezes, determinada ação, achando que é uma assistência para o outro, não é. A questão da crítica, ela tem que ser qualificada pela intenção, ela tem que ser qualificada pela cosmoética. Os feedbacks, eles são super positivos, mas é bom eles estarem qualificados. É bom para quem recebe e para quem emite o feedback. Agora, isso não quer dizer que a pessoa não vai ser omissa, não vai fazer as críticas, não vai dar os feedbacks. Não, não é isso que a gente está falando aqui. O que a gente está comentando aqui, e eu acho que essa é a sua intenção, né, Dulce, da gente ter, às vezes, mais cuidado para a gente avaliar bem a nossa intenção na hora que a gente vai colocar o dedo na ferida do outro. Exatamente. Tomar muito cuidado, acho que isso é muito sério. E aqui, a pessoa perguntou também, né, as pseudo-desculpas utilizadas em benefício próprio. Muitas vezes a pessoa ela diz, não, eu não posso fazer isso, senão eu vou prejudicar tal pessoa. Não, ela não faz isso porque ela não quer. Não é? Ela coloca o outro como se o outro, ela tivesse até num altruísmo de não posso prejudicar o outro, então não vou fazer isso. Não, às vezes ela faz porque ela não quer. Então, vamos pegar aí um exemplo prático, né, também que a gente possa utilizar. Muitas vezes as pessoas às vezes dizem, olha, eu não tenho tempo para escrever. Não é? Não, vamos fazer um verbete? Não, eu não tenho tempo para fazer um verbete. Ah, não, é que eu trabalho muito em outras coisas dentro da instituição que eu não tenho tempo. Mas espera aí, não tem tempo ou não prioriza? Será que isso não é uma pseudo-desculpa para você, às vezes, não fazer um enfrentamento de uma dificuldade de escrita? Então, é bom a gente ter esse processo da autocrítica, e isso entra muito a questão da gente ver a nossa intenção, né? Isso que você está colocando é bem sério, é bem comum a gente ouvir isso, né? No caso, eu digo com a escrita, verbetografia deve ser em função do nosso métier aí cotidiano, né? Aqui tem um trinômio na página 13, na terceira linha, que justamente você coloca trinômio megafoco, terceira linha, né, sim, da terceira trinomiologia. linha na trinomiologia. Megafoco, intenção qualificada, completismo existencial. Uhum. É interessante a gente pensar nessa questão interligada, porque fiz um curso intermissivo, ressomo, eu tenho um megafoco. Eu tenho questões dentro da minha programação existencial que eu vou cumprir, que eu tenho que cumprir, né, que eu me comprometi no intermissivo a fazer. Então, se eu consigo manter esse megafoco e eu não me desviar, isso muitas vezes mostra que eu estou com uma intenção qualificada dentro do meu processo de fazer aquela ação. Eu não me desvio. Eu não saio daquele foco do que eu me propus dentro da questão da ProEx, tá certo? Eu vou no meu foco primário. Então, isso mostra que a minha intenção está qualificada nesse sentido. Se ela está qualificada e eu me mantenho nesse megafoco, qual que vai ser o resultado? Tem tudo para chegar num completismo existencial, né? Agora, as origens que pode ter as dificuldades do megafoco, né? A origem, por exemplo, de se manter intenção qualificada. Começando pela intenção qualificada, né? A vontade, a intencionalidade e o pensando. Veja, até coloquei aqui dentro da sindromologia, na página 14, 3, 4, na quarta linha, a síndrome da dispersão consciencial. Então, muitas vezes a pessoa não se mantém naquele megafoco, porque, às vezes, ela deixa que determinados caprichos intraconscienciais, determinados prazeres imediatos naquele momento, ela acaba desviando. Aí entra a intenção qualificada ou desqualificada. Então, Cris, vamos pensar. A gente está falando de intenção, tem a ver com a nossa cosmoética, tá certo? Cosmoética, Código Pessoal de Cosmoética tem a ver com o processo da interassistencialidade policármica, que isso tem a ver com a programação existencial. Então, veja, se eu saio desse fluxo, deixa de estar cosmoético, não é?
Não sei se... Agora, professora Adriana, na fatologia também, na 5ª linha, na página 12. Por favor, comente a observação atenta aos incômodos perceptíveis e a investigação do mal-estar sutil. Os nossos incômodos, eles falam muito a respeito das nossas formas de funcionar e dos nossos diagnósticos. Existe até uma técnica que eu coloco aqui na tecnologia, que é... desculpa, eu não botei essa técnica aqui, não. É uma técnica que se chama enfrentamento do mal-estar. É uma técnica autoconsciencioterápica que é justamente a gente procurar cada vez aprofundar mais o porquê que a gente está tendo aquele incômodo, aquele mal-estar, mesmo que ele seja grosseiro ou sutil. Então, veja, se eu tenho ali, eu começo a observar que eu começo a ter determinados incômodos, isso mostra que tem alguma questão ali de uma manifestação que não está adequada. Muitas vezes, isso vai mostrar ali, se eu for aprofundar, uma patologia minha. Então, eu dei o exemplo aqui da pessoa que ela achava que a intenção dela primária era colocar uma ideia e que aquele grupo aceitasse aquela ideia porque ela achava que era melhor para o grupo. Mas o grupo não aceita, o grupo prefere utilizar-se de uma outra ideia. E ela fica extremamente incomodada com isso. Esse incômodo, se ela for investigar, ela vai perceber ali que a base dele era egocêntrica. O processo do incômodo dela não é porque aquela ideia que ela achava que era melhor para o grupo não foi aceita. Não. O incômodo dela é porque a ideia dela não foi aceita. Então, a base ela é egocêntrica. Então, da gente a pensar nesse incômodo perceptível. E, às vezes, acontecem os mal-estares que são muito sutis. Às vezes a pessoa nem percebe, mas quando ela vai ver aquela situação, ela começa a remoer aquela situação. Aquela situação começa a ficar em ideia fixa. E quando ela vai entender melhor, de fato ela teve um mal-estar naquela situação. E ela nem percebeu o mal-estar, o incômodo dela. A gente, para o processo de autoinvestigação, de autoconhecimento, a gente tem que ir desde o caricaturado para as sutilezas. Então, o ideal é que a gente passe um pente fino em tudo, não deixe passar nada. Então, por isso que eu chamo a atenção das sutilezas. Agora, também na fatologia, na página 12, na 7ª linha, ele pergunta sobre as consequências evolutivas da intenção cosmoética. Ok. Se a gente pensar em intenção cosmoética, intenção qualificada, e a gente está falando de cosmoética moral cósmica, e não uma moral, uma regra qualquer, e sim relacionada a uma moral cósmica, a gente está falando de fluxo cósmico. Se a gente está falando de fluxo, você estar no fluxo, isso é evolutivo. Então, se a gente pensa em questões de exemplos básicos de você estar no fluxo, você evitar de fazer ações interprisioneiras. Você deixa de fazer ações interprisioneiras, porque você se deixa de utilizar atos anticosmoéticos, você amplia o seu livre-arbítrio. Isso é um exemplo prático dentro da questão de consequência evolutiva. Certo. Você pegar o microfone, que aí o pessoal... Adriana, na tecnologia, na página 13, você pode ampliar a técnica da acariação desassediadora e também a técnica da destruição cosmoética? Essa técnica da acariação desassediadora é uma técnica onde você coloca as pessoas envolvidas e ali as pessoas colocam as suas exposições. Então, digamos que uma pessoa tenha tido dificuldade com outra e aquilo ali foi envolvendo um grupo, uma pessoa diz que aconteceu isso, a outra diz que aconteceu aquilo, uma pessoa diz que fez isso, mas a outra diz que ela fez foi aquilo. Então, faz aquela confusão grupal, aquela fofoca grupal e aquele assédio intragrupal. Pensa aí nisso numa IC. Um assédio intragrupal, nós temos todo o processo, às vezes, de assédio institucional. Então, qual que é o ideal? Senta todo mundo, todos os envolvidos,
faz uma cariação onde todo mundo coloca e se expõe. Até que tudo fique claro. Clareza da situação leva ao quê? Um processo de desassédio. Intragrupal e extragrupal, né? Dentro do processo da extrafiscalidade. Questão do assediador, né? Assediador institucional, no caso desse exemplo, né? Tá? Então, é uma cariação desassediadora. Então, é aquela confusão armada, você vai, faz a cariação e faz o desassédio. Isso não quer dizer que a pessoa, às vezes, não sai incomodada, não sai assediada, autoassediada, mas não heteroassediada, porque isso é para limpar ali na cariação. Ok? E a outra, a técnica da destruição cosmoética, né? Tem até o sinônimo, que é a impactoterapia, Isso. né? Que é a cosmoética destrutiva. Isso a gente parte de um princípio do quê? O que não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem, esse é o princípio. Então, veja, você tem, às vezes, um mecanismo, você que eu digo, né, geral, a pessoa tem um determinado mecanismo, que esse mecanismo ele é anticosmoético. Vamos acabar com esse mecanismo. Você destrói a partir da cosmoética. Vamos fazer uma reestruturação a partir de mecanismos mais cosmoéticos. Pessoa com queixume. Vamos acabar com o queixume. Destrói cosmoeticamente o queixume. Um mecanismo anticosmoético, antievolutivo. Acaba com aquele mecanismo. E vamos reconstruir de uma forma mais cosmoética. Vamos aprender a fazer críticas cosmoéticas. Críticas amparadas. E Adriana, as duas técnicas estão bem relacionadas, né? É. Estão no mesmo grupo ali da impactoterapia, né? São bem ligadas, complementares, enfim. Adriana, A impactoterapia, é interessante a gente falar dela aqui, porque assim, impactoterapia, muita gente achava assim, não, isso aí é dar um tacape na pessoa, na cabeça da pessoa, né? Uma impactoterapia. Não é isso. A impactoterapia é uma terapia de impacto, mas o impacto ele é provocado pelo próprio processo intraconsciencial. O mais sério é a autoimpactoterapia. Muitas vezes a pessoa tem conceitos, tem crenças sobre ela mesma e que ela não percebe as incoerências dos fatos. E os fatos mostram que aquilo ali está incoerente. E ela não percebe. Então, muitas vezes, você mostra para ela aquela realidade. Aquilo ali causa um impacto na pessoa. Isso é impactoterapia, né? O que você acabou de explicar para a nossa colega ali tem a ver com a última sinapsiologia, a ação pessoal cirúrgica de abolir sinapses automáticas anticosmoéticas? Sim. Muitos de nós temos formas de funcionar, de mecanismos, que eles são muito automáticos. Sim. É interessante, não sei se você já leu aquele livro, Marilza, que se chama A Cientista que Curou o Próprio Cérebro. Já. Você vê como é interessante que ela coloca assim, olha, eu tenho X segundos, eu não me lembro agora se são 90 segundos, eu acho que são 90 segundos, que, é isso? 90, né? 90 segundos que você tem um estímulo externo. Essa mecânica da informação à ação. Eu tive um estímulo externo. Então, meu cérebro processou aquele estímulo externo e aí eu tenho uma cascata automática de 90 segundos. Sim. O que acontece a partir disso, de eu me manter com aquelas reações fisiológicas e de ideias e de emoções a partir de 90 segundos, aí é voluntário meu. Fui eu que fiquei mantendo aquela situação. Sim. Então, veja, muitas dessas cascatas automáticas que hoje nós temos, isso vem de quê? De mecanismos de funcionamento, Sim. né? Multimilenares, etc. Então, para eu poder começar a abolir essa sinapse automática, primeira coisa, eu tenho que perceber que ela existe. Para eu perceber que ela existe, muitas vezes eu vou ver como é que ficou o meu soma, como é que ficou o meu processo energético, como é que ficou o meu emocional, em seguida daquela reação externa. Aí eu começo a me perceber. Eu começo a me perceber, eu tenho que ter uma autocrítica com relação àquilo. Eu tenho que ter uma percepção correta, eu tenho que ter uma percepção sincera.
Daí eu começo, opa, nessas situações onde eu me sinto acuada, porque às vezes não é a situação, não deixa a pessoa acuada, é ela que se sente acuada dentro da questão dela. Então, onde eu me sinto acuada, nessas situações eu tenho que aumentar minha vigilância, porque a minha tendência é ser assim. Então eu começo a cortar. Quando a gente pensa num processo de estar mais saudável, num processo da gente se melhorar, a gente está qualificando a nossa intenção. A gente está pensando em quem? Cosmoética. Daí a questão, a ação pessoal cirúrgica de abolir sinapses automáticas anticosmoéticas. Identificado. Tem mais uma, pode? Claro. Em binônimologia, não sei se você já falou, na terceira linha, o binônimo local de controle interno, intuito de alta responsabilidade evolutiva. Perfeito. Gostaria que você aprofundasse isso. Essa expressão, local de controle interno, é de um psicólogo social que fala, né, do local of control, interno e externo. O local de controle interno é quando a pessoa ela toma para si a responsabilidade do que acontece com ela. Inclusive do que ela faz, inclusive do que repercute sobre ela. O autocensor, né? Ela, não só ela percebe, mas ela traz para si a responsabilidade. Né? Como é que eu posso evitar de provocar isso? Ou como eu provoquei isso? Então, a partir do momento que a pessoa ela tem esse controle interno, que ela traz a responsabilidade para ela, qual que é a intenção? É de uma responsabilidade evolutiva. O porquê que eu estou fazendo isso, né? Agora, quando ela joga para o outro a responsabilidade do que acontece com ela, o que ela está dizendo? Ah, eu não posso fazer nada. O outro que fez isso comigo. Então, eu não posso fazer nada, eu não posso melhorar. Não tenho responsabilidade com isso. Ela se exime, né? Ela se exime. Aqui, eu até coloquei lá dentro da sindromologia, a síndrome do oráculo. É a última síndrome, a observação da intenção primária na síndrome do oráculo. Muitas vezes, dentro do processo terapêutico até, a pessoa chega, olha, aconteceu isso, isso, isso. O que eu devo fazer? Não é, o terapeuta ele não é oráculo. Ele não vai dizer o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer. Porque se ele faz isso, ele está se acompliciando com a falta de responsabilidade dela em se ver e resolver o problema. Aí é um acompliciamento anticosmoético. Com certeza. Então, entra essa questão da percepção de, opa, peraí, mas qual que é o intuito de você chegar aqui e querer que eu diga para você o que você tem que fazer? Você está se eximindo da sua responsabilidade. Está se eximindo. Muito bom, obrigada. Adriana, Tânia. Aqui na página 12, na fatologia, na 7ª linha, no meio da 7ª linha, você pode desenvolver os efeitos somáticos da má intenção. Ok. A gente chegou a comentar, Tânia, por exemplo, o efeito, às vezes, de você contrapensenizar em relação a alguém. E muitas vezes você se intoxica energeticamente por aquele contrapensene que você emana para alguém. Você acaba intoxicando energeticamente o seu cérebro, você faz bloqueios encefálicos, você modifica a sua neurofisiologia. Perfeito? Um outro exemplo que a gente pode colocar também, que muitas vezes determinados atos anticosmoéticos numa vida, eles podem repercutir dando consequências egokármicas e a pessoa vir com um defeito somático numa outra vida. Isso em decorrência do processo de anticosmoética dela. Tem uma pessoa que eu conhecia e que ela tinha uma dificuldade muito grande para lidar com o processo da sexualidade dela. Ela era muito promíscua. E tinha um processo de companhias extrafísicas que tinha muita relação com a promiscuidade dela. Então, com o sexo o tempo todo estimulando essa parte da sexualidade dela, vampirizando a questão da sexualidade dela,
tentando fazer sexo intrafísico com ela. Então, assim, isso tudo dentro da afinidade, da promiscuidade dela. Provavelmente, obviamente, ela não lida com essa questão da promiscuidade pela primeira vez. Isso é uma questão dela de mecanismo de passado. Promiscuidade, a gente não tem dúvida, é um processo da anticosmoética, né? Tem a questão toda de anticosmoética. Agora, olha o que é interessante, o detalhe dessa pessoa. Era uma mulher e ela tinha um útero infantil. Não tinha filhos. Ela não podia ter filhos. Uhum. Coisa interessante. Já veio protegida, né? Esses atos anticosmoéticos dela tinham uma tendência dela de vir com uma alteração somática, e essa alteração somática dela era uma proteção para que aquele processo dela todo ainda repercutisse em outras consciências. Isso aí. Interessante esse caso. Muito interessante. Bem rico, muito bom. Eu tenho mais uma. Na trinomiologia. O primeiro trinômio, você pode desenvolver? O trinômio, a moralidade, moralidade, moralidade. É isso, Tânia? Isso. A gente está falando de intenção, estamos falando do processo de cosmoética, código pessoal de cosmoética, estamos pensando aqui em normas de retidão autoimpostas, né, pessoais. Nisso, a gente fala da moralidade, a gente fala da imoralidade, ou seja, a pessoa sabe que é inadequado, é ilícito, é ilegal, é imoral, mas ela faz. É a imoralidade. Mas ainda tem um anterior a isso, o amoral. Para ele nem existe códigos, né, de normas. Não existe. O amoral, ele vive com os códigos pessoais dele, anticosmoéticos, independente das consequências daquilo ali para outras pessoas, para aquele grupo, independe. Egóicos, né? Pega o microfone, Marisa, não dá para a gente ver. Ele não tem valores éticos, então, para ele, qualquer resultado é resultado. Então, é a questão da negação moralidade. Da moralidade. Né? Ele não tem valor ético. Tá ok, muito obrigada. Agora, professora Adriana, também na fatologia, na página 12, você poderia falar sobre o papel da consciencioterapia no auxílio à visualização do intento anticosmoético presente nos mecanismos parapatológicos? É possível citar algum exemplo prático desse último item? Okay. Então, vamos pensar aqui primeiro com a questão da teoria. Então, se a gente pensar na questão de fluxo cósmico, e isso tem relação com a cosmoética, e a gente está falando aqui de mecanismo parapatológico, o mecanismo parapatológico, ele trava, ele não é alavanca. Então, ele é anticosmoético. Por essência, ele é anticosmoético. Mas, se a gente for pensar, muitas vezes a pessoa ela se coloca para fazer determinada ação proexológica, mas com determinado trafar dela, com determinado mecanismo de funcionamento, ela não consegue colocar isso em prática. Então, vamos colocar aqui um exemplo de uma pessoa que ela seja muito orgulhosa, tem uma dificuldade com heterocríticas, e com isso ela poderia fazer tares através da docência conscienciológica, ela não faz. Ela não faz por quê? Porque aquilo ali ela pode receber feedbacks, e vai receber de feedbacks, ela vai receber heterocríticas, mas ela não suporta heterocríticas. Então, daí um exemplo prático que a gente vê que o mecanismo patológico, ele é antievolutivo. A PROEX é para alavancar a evolução, e a pessoa trava a PROEX dela através de um traço fardo. Tá? Que é a questão dentro do orgulho dela. Na consciencioterapia, muitas vezes as pessoas elas chegam e o autoconceito dela, a autopercepção dela, o autoconhecimento sobre o porquê das ações dela, às vezes está muito restrito. E com a consciencioterapia, e a gente utiliza muito da questão do dia a dia, a questão da experimentação,
que a consciencioterapia ela tem que ser prática. Então, a gente usa a questão da experimentação no dia a dia. Então, muitas vezes, através de fatos trazidos pelo evoluciente, que é a pessoa que faz a consciencioterapia, a gente percebe ali os mecanismos patológicos dela, que muitas vezes ela não vê. Então, às vezes, a pessoa ela diz que ela não faz docência porque ela não tem tempo para estudar para o conteúdo programático, porque ela, na verdade, ela prioriza o trabalho dela porque ela quer fazer o pé de meia. Então, ela não tem tempo. Ela diz que ela não consegue fazer junto porque ela tem que priorizar, nesse momento, só o trabalho dela. E aí, quando você começa a investigar essa situação com ela, a gente vai vendo que, dentro do processo dela de trabalho, a carga horária ela não é tão grande assim. Ela poderia estar fazendo outras coisas. E, às vezes, você vai ver que ela tem determinadas ações que são até perdulárias. Se são perdulárias, como é que é isso dela querer ter o pé de meia? O foco dela não é, naquele momento, ter o pé de meia? Então, como é que ela é perdulária? Como é que ela gasta tanto? Então, a gente vai vendo essas incoerências. E aí a gente vai ajudando essa pessoa a perceber, na verdade, que o intuito dela ali não é deixar de fazer a docência porque ela precisa ver só o trabalho e cuidar do pé de meia. Muitas vezes é questão do orgulho dela de não conseguir receber feedbacks. Então, a gente, ali na consciencioterapia, a ideia é que a gente possa fornecer fatos que sirvam de espelho para a pessoa. Então, com isso, a gente auxilia a perceber o intuito anticosmoético. Muitas vezes que ela não viu. Ela dá uma desculpa de não fazer algo, e aquilo ali poderia ser até uma justificativa, olha, não, ela quer fazer o pé de meia para ficar full time na conscienciologia, mas quando a gente vai ver, opa, não é bem assim. A intenção primária, o interesse primário, às vezes é fugir de heterocríticas. Agora, na fatologia, essa teletertuliana, ela pede que você comente, pede para você ampliar 3 itens. Eu acho que 2 deles você já comentou. Mas vamos lá, eu vou ler e você talvez dê mais ênfase aí no que, talvez no último, que eu penso que você não comentou especificamente. É sobre o intuito patológico em se manter doente, na 5ª linha, de baixo para cima, da fatologia, tá certo? O intuito patológico em se manter doente, o masoquismo não identificado pela própria consciência e o desejo de conhecer a presença do nosográfico para tratamento da parapatologia. Ok. O intuito patológico em se manter doente, a gente comentou a questão da pessoa avaliar os pseudoganhos. Ela sabe, às vezes, que tem determinada situação, determinada forma de funcionar, que é melhor, que é mais saudável. Mas ela abre mão de fazer uma reciclagem, porque ela, às vezes, tem pseudoganhos em se manter naquela condição. O outro ponto é o masoquismo não identificado pela própria consciência. O masoquismo é aquela pessoa que gosta de sofrer, né? Então, muitas vezes a pessoa ela podia estar numa condição melhor, holossomaticamente melhor, com mais clareza de ideias, outro nível de saúde, de homeostasia, e ela não faz a reciclagem, mesmo sabendo, às vezes, o que ela tem que reciclar. Se a gente levar de uma forma geral, acaba sendo o quê? Se manter de uma forma mais patológica, mais doente. Isso vai contra a própria pessoa. Daí essa questão do masoquismo. E o outro, o desejo de conhecer a presença do nosográfico para tratamento da parapatologia. A ideia da gente se conhecer mais, da gente entender mais da nossa consciencialidade, das nossas dificuldades, não é para ficar se autoassediando. Não é para fazer aquela questão de autopunitiva, de, puxa, mas eu sou assim, e aí a pessoa começa a se vitimizar e ir contra ela mesma. Não. O interessante de nós conhecermos o nosográfico é para a gente fazer o tratamento. Claro. E não em forma de ficar se autoassediando, se autovitimizando, se autopunindo. E sim para a gente poder sair dessa de uma forma melhor. Adriana. Aqui na página 12, na 5ª linha da patologia, você coloca:
a investigação do mal-estar sutil. Não sei se você já comentou. Você podia comentar? Uhum. Que aqui o que chama a atenção da gente não banalizar os nossos incômodos e nossos mal-estares, que muitas vezes eles ficam muito caricaturados. Tipo, a gente percebe o processo de ardência no cardiochakra, ou percebeu uma taquicardia, percebeu uma ruborização, percebeu que travou, ficou tenso. Então, isso fica bem caricaturado. Mas, às vezes, tem alguns incômodos sutis. Às vezes a pessoa, coisa às vezes sutil, né, começa a bater a perna levemente e nem se percebe que bateu a perna levemente, aquela situação incomodou, gerou algum mal-estar nela. Então, que a gente não banalize as sutilezas nossas das facetas conscienciais, porque falam dos nossos diagnósticos, das nossas dificuldades para a superação. E aqui você tinha falado antes, na segunda linha, da cosmoético-terapia, né? Ah, sim. Tem a ver com isso que está falando aqui, né? A cosmoético-terapia, que é o seguinte: se a gente pensar nas nossas reais intenções, nós chegarmos à investigação e diagnóstico, e nós formos qualificar a nossa intenção a partir da formação de um código pessoal de cosmoética, o que eu estou fazendo ali? Eu estou fazendo um autodesassédio, uma reciclagem, através da cosmoética. É a terapia através da cosmoética. Então, quando eu qualifico a minha intenção, eu entro num processo de melhorar a minha cosmoética. Que seja fazendo meu código pessoal de cosmoética, vivenciando meu código pessoal de cosmoética. E isso vai fazer com que eu modifique mecanismos de mau funcionamento. Então, é uma terapia através da cosmoética. Cosmoético-terapia. Deixa eu aproveitar e perguntar mais uma coisinha aqui. Na parapatologia, 2, 4, na 7ª linha, bem no meio, se coloca assim, ó, o estudo da médula pensênica através do diagnóstico das afinidades intencionais dos componentes das comunex. Pode ampliar? Ok. Os afins se atraem, né? Então, aqui no intrafísico, a gente pode até estar naquele momento com pessoas em grupos, em salas que tenham médias intenções diferentes, né? Mas no extrafísico não tem como, pelo processo da taquirritmia, pelo processo da pensanidade. Então, a questão do pensamento, da energia ali, faz com que as consciências se mantenham afinizadas o quê? Pelo processo de holopensene. E quem é que causa esse impacto pela qualidade do holopensene? É a intenção, é a cosmoética. Então, a gente vai ver o quê? O processo da comunex baratrosfera tem uma média intencional, que é diferente da média intencional de uma comunex avançada. Como é que vê isso? Pelo processo de cosmoética, universalismo, ali entra toda a questão da intenção das ações. No caso, só que lá é taquirritmia, né? Deixa eu só aproveitar para complementar aqui na página 14, politicologia. Você coloca as duas primeiras políticas, achei bem interessante. Uma é a parapolítica e a outra é a política mesmo, né? Você pode comentar sobre as duas? Sim. A primeira é as políticas de tratamento compulsório, auxiliando a consim sem intenção de melhoria na saúde pessoal. Posso utilizar aqui como exemplos até dentro da minha área. Muitas internações psiquiátricas são feitas de modo compulsório, involuntário, mas a pessoa ali não tem condições, muitas vezes, de discernir se aquilo é o melhor ou não para ela. Ou, às vezes, ela não quer. Então, às vezes, a pessoa que tem uma ideação suicida, a pessoa com depressão e ideação suicida, o intuito dela é se matar. Ela não vê nenhuma maneira, encantou, ela não vê outra saída, ela tem um intuito de se matar. Vamos protegê-la, vamos fazer uma internação naquele momento. Vamos fazer uma proteção compulsória, porque muitas vezes ela não quer, ela fala assim, não, eu quero me matar. Você faz uma contenção para ajudar ela contra ela mesma. E o outro é as parapolíticas de tratamento compulsório, auxiliando a consciência em lucidez para o planejamento de melhoria da saúde consciencial, porém, com o desejo de vislumbrar neopossibilidades. Então, eu pensei aqui naquela consciência parapsicótica, que ela monta um cenário para ela, patológico,
um processo baratrosférico, ela não tem condições de fazer qualquer planejamento de saúde para ela, mas ela não aguenta mais aquela situação. Ela quer vivenciar uma coisa diferente. Ela não aguenta mais aquilo. Então, aquela brecha, aquele momento que ela fala, eu queria uma coisa diferente, eu não aguento mais isso. Então, ali a brecha que ela dá para o processo do resgate extrafísico, e que aí você vai ter o pessoal subentendendo para que ela tenha um planejamento de saúde dentro de uma reabilitação ali extrafísica. Né? Nesse caso, aconteceria uma maxidissidência da própria consciência? Da consciência parapsicótica? A consciência que diz isso, não quero mais para mim, quero procurar mais uma outra coisa. Esse é um suspiro de saúde mas isso poderia dela. ser um início de maxidissidência, para poder a consciência mudar. É porque ela ali está querendo sair de uma condição patológica dela, né? De uma questão dela, de patológica, que ela está num sofrimento, ela não sabe como sair, mas ela quer sair. Sabe, porque eu te pergunto, porque hoje na mini tertúlia o professor falou assim de etapas até chegar a Reurbex, né? E falava da parte da baratrosfera, que se inicia na baratrosfera, se inicia uma consciência, promove um autoexemplo por desinteligência com o grupo. E isso é tomado, aproveitado pela Equipex, onde Equipina e Equipex vão atuando. E aí vai indo para o que seria o início do planejamento da Rubens. Então, nesse ponto saiu a palavra de maxidissidência possível da consciência que consigue fazer um autoexemplo para melhorando para ela e para o grupo, né, onde ela pertence, baratrosférico. Entendi o que você falou, Cris. Mas por isso estou tentando fazer relacionamento. Uma analogia, né? Mas assim, o que eu queria chamar a atenção aqui é aquela consciência que às vezes ela não sabe como fazer, mas ela está numa situação que ela não aguenta mais. Eu quero parar esse sofrimento. Então ela tem um vislumbre de que alguma coisa melhor possa acontecer. Porque uma das questões que às vezes a pessoa se mantém num processo de baratrosfera, aquele sofrimento para ela é infinito. É infinito, não tem fim. Então, se você pegar, às vezes, um processo de depressão grave aqui, intrafísico, que a pessoa não vê luz no fim do túnel, esse processo ele é muito mais ampliado quando a pessoa está com a questão psicossomática. Então, o que eu quero chamar a atenção é, existe um mecanismo que superintende, muitas vezes, o que é melhor para a saúde daquela consciência, mesmo ela estando totalmente obnubilada, mas ela deu assim, ela deu uma brecha. Puxa, eu queria uma coisa diferente. Há a possibilidade de ter um cenário diferente. Isso. Deixa eu perguntar uma coisa, Adriana. Fiquei pensando assim, no caso, um encaminhamento para uma FIEX seria um caso também para tratamento compulsório, né? Também. Ela foi encaminhada e aí que ela vai ter essa possibilidade de melhorar a lucidez. Sim. Agora, eu não entendi a diferença da compulsoriedade que tu falou no primeiro caso. No primeiro caso, o intrafísico, né, a pessoa praticamente é obrigada a fazer o tratamento porque ela não tem condição de resolver. Uhum. Mas, nesse caso, a consciência, ela pensou, eu não aguento mais, eu quero melhorar. Sim. Mas tem uma diferença, é compulsório, né? Às vezes, o tipo de tratamento. Então, por exemplo, às vezes ela quer sair dali e é que ela quer ressomar para encontrar com a família. Não, peraí, agora não é o momento. Agora você vai precisar ficar nesse para-hospital extrafísico. Nesse sentido. Nesse sentido. E que tem uma contenção energética para aquela pessoa ficar naquele ambiente melhor. A prescrição é compulsória. A prescrição é. A prescrição pode ser bem compulsória também, né? Entendi. Obrigada. Não tá. Keiko. E as escolhas dos itens necessários da vivência intrafísica, balizadas pela intencionalidade. Sim. E qual que é o segundo? A maxiproexis enquanto tensão primária do intermissivista. Ok. As escolhas dos itens necessários da vivência intrafísica, balizadas pela intencionalidade. Existem determinados itens que são básicos dentro da nossa vivência intrafísica. A profissão,
a parte financeira, o local de residência, o tipo de alimentação. Isso são questões básicas. Aí eu posso pensar, se eu vou escolher uma profissão, qual que é a melhor profissão para eu seguir? Então vamos dizer que eu escolha a medicina porque eu quero ganhar muito dinheiro. Escolhe outra. Medicina não vai com essa intenção. Agora, se você pensar, não, vou escolher a medicina porque eu acho que é uma profissão que ela é assistencial, ok. Então, essa intenção vá firme, porque a medicina ajuda muito. Ajuda muita gente a ajudar os outros e ajuda muita gente a se ajudar também. Né? Perfeito. E a Max Proex, enquanto tensão primária do intermissivista, vejam, o intermissivista ele faz um curso intermissivo, ele entra em contato com uma realidade dele, ele faz uma programação para quando ressomar, ele ter determinadas ações, tá certo? Qual que é o intuito primário do intermissivista? Tem que ser fazer a Max Proex dele. Não foi o que ele se predispôs, não foi o que ele acertou, acordou com os amparadores dentro do processo da intermissão? Então, a minha intenção primária tem que ser focar para ser completista, para fazer a minha programação existencial. Ok? Adriana, por gentileza, você poderia ampliar os efeitos, na parafatologia, os efeitos da atuação do segundo poder da consciência no direcionamento da vontade pessoal a partir da paranálise dos veículos de manifestação? É a terceira linha da parafatologia. Da parafatologia. Eu estou em efeitologia. Tá. Então, vamos lá. Aqui. Na quarta linha, terceira, isso. Quarta linha, né? Terceira e quarta. Os efeitos da atuação do segundo poder da consciência no direcionamento da vontade pessoal a partir da paranálise dos veículos de manifestação da consciência. Né? Então, veja. O que eu tenho de direcionamento da minha vontade, eu faço esse direcionamento a partir da minha intenção, certo? Essa minha intenção, qualificada ou não, isso tem um impacto nas minhas energias. Não tem? Tendo um impacto no meu energossoma, isso vai ter um impacto no meu soma. Você concorda? Em consequência. Os veículos, eles interagem pela parafisiologia. Então, se eu tenho um impacto no meu energossoma, isso pela parafisiologia tem uma interação no meu processo psicossomático. E também tem no meu processo mental somático. Certo? Então, veja, eu avaliando o meu holossoma, o estado dele, eu consigo ter uma ideia de como é que tem sido o impacto da minha intenção. Se eu começo a avaliar o meu mental soma e eu vejo ali que tem muito pato pensene, opa, então peraí, como é que está esse meu processo cosmoético? Como é que está o meu processo intencional? Está qualificado? Eu estou voltando muito tempo, estou colocando muita vontade minha em pensamentos patológicos? Estou elucubrando muito pensamentos patológicos? Como é que está o meu processo emocional? Eu guardo muitas mágoas, guardo muitos ressentimentos? Como é que eu tenho direcionado essa minha vontade reverberada no meu psicossoma? Então, quando eu faço essa checagem holossomática, essa está aqui. Essa eu coloquei na tecnologia, está ali na segunda linha, a técnica da checagem holossomática. Que eu posso avaliar como é que está a minha fisiologia somática e a minha parafisiologia holossomática. Eu não posso deixar de procurar entender qual é o impacto da minha energia. Através do quê? Do direcionamento da vontade pela minha intenção. Tá? Foi, Maria Lúcia? Ficou claro? Clareou? Então, tá. Professora Adriana, na parafatologia, página 12, na 7ª linha de baixo para cima, eu gostaria que a senhora discorresse sobre os atenuantes aos dados anticosmoéticos da consciência manipulada pelo acelerador extrafísico.
O que representa isso na série essencial da pessoa, nesse sentido? A gente tem aquele agravante, que seria aquela intenção real da pessoa, né, aquela que propõe a ideia, às vezes, anticosmoética e faz a ideia anticosmoética. Então, isso é um agravante, ela tem total discernimento e ela optou pelo pior. Tá certo? Então, isso é um agravante. Ela tinha clareza, ela tinha outras ferramentas que ela poderia utilizar, mas a opção dela foi se utilizar de uma maneira anticosmoética. Okay? Por outro lado, muitas vezes, e quando eu coloquei aqui, eu pensei muito naqueles casos, no processo até de suicídio. Sabe, dos suicídios, às vezes, para encomendados, em que a pessoa está num processo de possessão e o assediador faz o para-suicídio ali da consim. Então, obviamente, o suicídio é um ato anticosmoético, né, por si só. Né, é um absurdo anticosmoético. Mas, veja, muitas vezes ela tem um atenuante da questão da possessão. Ela não tinha consciência, ela não tinha o controle naquele momento, não teve o controle naquele momento sobre a ação dela. Okay? Mas, veja, isso é um atenuante, mas qual a relação daquele possessor com ela? Quais consequências que levaram àquela possessão? É isso tudo mais para a gente estudar. Mas o que eu quis chamar a atenção, às vezes, num processo de possessão, determinados atos anticosmoéticos, que a pessoa não teve o controle pelo processo da possessão. Aí, se você dizer, mas não é uma responsabilidade dela ter o controle e não deixar a possessão acontecer? É. Mas por isso que eu coloco de atenuante. Okay? Muito obrigado, professor. Adriana, por favor, você colocou aqui no seu verbete o antônimo, na antonimologia, a técnica de escondimento da intenção. Eu gostaria que você comparasse o escondimento com a omissão avitária. A omissão? A vitária, o superavitária e o escondimento. Então, para deixar claro essa diferença. Porque, assim, a técnica desse escondimento da intenção intrafisicamente, é bom a gente deixar claro, que a gente até já colocou, né? Multidimensionalmente, não há escondimento da intenção primária. Então, veja, a técnica de escondimento da intenção é aquele assim, eu coloco que a minha ação ela tem um objetivo, mas não, no fundo, eu tenho uma segunda intenção em fazer aquele objetivo. Mas eu estou escondendo a minha intenção primária. Então, isso seria uma técnica de escondimento dessa intenção, uma dissimulação. Tá certo? Mas a omissão superavitária é uma outra questão. Né? A ideia ali da omissão superavitária é que muitas vezes não se coloque alguma coisa, ou se sai de uma situação para ter um superávit cosmoético, que aí tem a ver com a questão de cosmoética. Aqui não, aqui é uma desqualificação de eu estar escondendo uma segunda intenção. Ok? Ok. E na parafatologia, ali na página 12, de baixo para cima, você falou para leitura, quinta linha de baixo para cima. A para-leitura da reverberação do próprio intento. Ok. Ou intento. Né? Isso aqui a gente tinha comentado, e eu vou expandir só um pouquinho para a gente entender o antes e o depois. Primeiramente, a gente começaria ali com a para-percepção da intenção a partir das mensagens multidimensionais. Então, digamos que eu tenha uma intenção de ajudar uma pessoa e quero fazer uma assistência ali para aquela pessoa. Se, de fato, a minha intenção primária é assisti-la, e muitas vezes aquele é o momento, é a hora certa para que aquela assistência ocorra e possa ocorrer num nível positivo, é muito provável ali que eu possa estar com amparo de função. Então, dentro do processo do amparo de função, eu vou ter a questão de eu perceber, através da minha sinalética, a presença de um amparo de função, de um campo assistencial sendo formado para ajudar aquela pessoa. Então, isso seria o que eu posso perceber de mensagens anterior daquela assistência.
eu percebo e faço aquela ação. Percebo multidimensionalmente, avalio bem minha intenção, acho que está tudo correto e acho que é aquele momento de fazer aquela intenção, aquela assistência. E digamos que eu faça aquela assistência. O meu ato de assistir aquela pessoa, o que eu falo, o que eu coloco, o que eu emano de energia ali, isso tem um impacto no assistido. E aí vem essa segunda etapa, a paraleitura da reverberação do próprio intento. Como é que ficou a psicosfera do assistido? Ali da minha avaliação, através de uma assimilação, como é que está o processo de parasemiologia do assistido depois da entrada que eu fiz para ajudá-lo? Joia. Ok? Entendi. Uhum. E mais uma última na página 14, não sei se dá tempo ainda, mas na politicologia, segunda linha. Mas dá. Vamos acelerar. Tá. Começa em as parapolíticas de paratratamento. As parapolíticas de paratratamento foi o que a gente comentou agora, que seria um paratratamento compulsório para aquela pessoa que não tem lucidez para planejar a melhora da saúde consciencial. Então, a pessoa que é feito um resgate extrafísico na baratrosfera e compulsoriamente ela vai para um para-hospital com uma contenção energética naquele momento que ela não consegue sair. Ela pode até falar, não, mas eu quero ressomar agora, eu quero saber como é que está a minha família, eu quero saber, deixei lá o meu noivo, eu quero saber como é que ele está. Não, agora não é o momento. Certo? Obrigada. Adriana, aqui na página 14, na sindromologia, na primeira linha, síndrome de Munchausen, e na última linha, se você puder falar da observação da intenção primária na síndrome do oráculo. Ok. Vamos começar por esse último, que a gente comentou, eu não sei se você estava aqui na hora, que eu dei até o exemplo da pessoa que procura uma terapia e fala as dificuldades dela para quem está fazendo essa terapia dela, e aí ela chega para a pessoa e fala, então, o que eu devo fazer? Isso é muito a síndrome do oráculo. A pessoa que ia lá para o oráculo, que chegava lá para as pítias, para as pitonísias, colocava o problema e ela, através da mediunidade, olha, faça isso ou faça aquilo. Né? Então, essa seria a síndrome do oráculo. E o que a gente chama a atenção dessa síndrome do oráculo? Qual que é a responsabilidade da pessoa com a própria evolução, com as próprias ações? Qual que é a responsabilidade dela com isso? Aí entra a intenção. Muitas vezes, a intenção dela é não se responsabilizar pelas próprias atitudes. Ok? E a outra, síndrome de Munchausen. A síndrome de Munchausen é uma síndrome onde a pessoa ela simula situações ou ela faz situações para que ela se pareça doente. Então, casos disso, a pessoa ela quer ser internada e aí ela provoca determinados sinais que são aferidores para saber se ela precisa de uma internação ou não. Por exemplo, uma pessoa que está afebril, não tem febre alguma, e aí ela tenta provocar o aumento da temperatura do termômetro para mostrar que ela está febril. Então, isso é a síndrome de Munchausen, é você provocar sintomas de doença, mas que, no fundo, aqueles sintomas para aquela doença ela não existe. E tem também a síndrome de Munchausen por procuração, que muitas vezes é o familiar que provoca a doença. Isso é muito, a gente vê muito isso dentro das enfermarias de pediatria, que às vezes a mãe, ela quer manter lá o filho internado, e aí ela começa a criar indícios para mostrar que o filho ainda tem o problema, a doença. Então, isso só que aí não é a doença provocada para ela, e sim ela procura fazer indícios para mostrar a doença no outro. Por isso que é por procuração. Essa síndrome andou atacando aí um dos nossos mensaleiros, né? Pelo menos alguma parecida, né? Tentou. Por que é interessante? Uma prima dessa síndrome. Por que é interessante? O Munchausen, ele por si só é uma doença, não é simulação. Porque tem gente que simula para ter o benefício próprio. Não, o benefício não é ter uma segunda intenção com aquela doença, não.
O intuito no Munchausen é ter aquela doença. Esse é o ganho. Certo. Não é ganhar dinheiro, não é prisão domiciliar a partir de uma doença física. E sim, não. O intuito é sentir que o outro percebe que ele está doente. Certo. Vamos lá, tem várias perguntas ainda de Vamos rapidinho. Eu só ia acrescentar que as manifestações não eram genuínas. Ah, sim. Adriana, tem a ver com a sabotagem ao tratamento? Quando sim. Às vezes, vamos lá, a medicação, às vezes isso acontece muito vou voltar aí a falar da enfermaria da pediatria, que muitas vezes fica o remedinho com a mãe, para a mãe dar para a criança. A mãe não dá. Sabotagem ao tratamento, né? Agora, a verbetógrafa. Na parafatologia, página 12, quarta linha de baixo para cima, você poderia comentar a manifestação pessoal atratora de guia cego com o tema do seu verbete? Pera, deixa eu me achar aqui. Quarta linha, na parafatologia, de baixo para cima. Ok, a manifestação pessoal atratora do amparador, a manifestação pessoal atratora de guia cego. Essa aqui é fácil, né? É só eu ter uma intenção bem egoística, bem egocêntrica, né? Só para mim. Então, vai me ajudar é guia cego, né? Amparador, né? Se é para ajudar o outro, se tem uma intenção de uma assistência maior, vem um processo de amparo. Mas se eu estou pensando naquela assistência só para mim, então chamo, né, o processo do guia cego. Agora, na fatologia, página 12, sexta linha, você poderia relatar os valores reais direcionadores das ações conscienciais? Ok. Muitas vezes, a pessoa ela acha que o direcionamento dela, de algumas ações, tem ligação com determinados valores, né? Então, às vezes, ela até coloca que são valores magnos, são valores cosmoéticos, mas, no fundo, quando ela vai avaliar e ela vai dissecar a reação primária dela e a intenção primária dela com determinadas atitudes, ela vai ver que não é bem aquele valor magno que ela achava que ela tinha. Não, às vezes é um valor até meio renquen, mais egocêntrico, mais egóico. Então, essa técnica da qualificação da intenção mostra muito isso. Veja, se a minha vontade está direcionada pela minha intenção e eu manifesto uma ação, qual que é o verdadeiro intuito que eu tenho com aquela ação? Essa técnica, ela disseca muito bem. E aí, de fato, você vai vendo qual é o valor que direciona você, qual é o princípio que direciona você. Okay? Agora, na fatologia também, página 12, terceira linha, de baixo para cima. Gostaria que relatasse o descortínio da realidade consciencial pessoal através do nível da autocosmoética. Quando você começa a avaliar o seu real nível de autocosmoética, você começa a avaliar, de fato, o seu nível evolutivo, o seu nível de saúde. E isso vai falar sobre o quê? Sobre sua paraprocedência, sobre a Comunex por onde você esteve na sua última intermissão. Pode falar se você fez um curso intermissivo ou não. Às vezes, uma pessoa que tem algumas condições tão anticosmoéticas, às vezes você já olha e fala assim, não, mas espera aí, qual é a paraprocedência dessa pessoa? Que a paraprocedência, ela fala a favor da nossa realidade consciencial. Ela fala a favor no sentido de nos mostrar a nossa realidade consciencial. E o nosso nível de cosmoética, ele mostra quem nós somos. Qual é o seu patamar de evolução? Qual é o seu patamar de saúde? Quem é você? Se você começa a avaliar nas consequências dos seus atos em relação a outras pessoas, isso mostra um nível de cosmoética. Se você você passa batido, é totalmente automático, você nem avalia o impacto das suas ações em relação aos outros, se a autocrítica passa longe, isso mostra uma outra realidade consciencial. Então, a cosmoética, ela não só ela pode estar metrificada, e isso dá uma realidade sobre aquela pessoa, mas a cosmoética, ela vai mostrando o nível de cosmovisão, um nível de evolução, um nível de saúde, um nível de livre-arbítrio daquela pessoa. Isso mostra quem ela é a realidade dela. Sem dúvida.
Agora tem uma pergunta aqui, prezada Adriana, supondo-se uma intenção qualificada como sendo assistencial, quais efeitos seriam observados por quem assiste para ratificar a assistência na intenção? Ratificar a assistência da intenção. Não sei se é ratificar a intenção na assistência, alguma coisa assim, né? Bom, colocar aqui que eu entendi da pergunta, né? Então, veja, se você está qualificado assistencialmente, olha, eu quero ajudar determinada pessoa. Isso é um bom começo, mas só isso não basta. A gente tem que avaliar. É o melhor momento para fazer aquela assistência? Às vezes, é necessário você ter uma testemunha. Às vezes, você vai falar algumas coisas, a pessoa pode ficar um pouco instabilizada. É bom que ela tenha, às vezes, uma pessoa ali do lado para ajudar. Então, a intenção qualificada, ela vai te ajudar a você entender a sua intenção primária. Mas, além disso, você tem que ter um autodiscernimento. Ali é a melhor maneira, é o melhor local, é a melhor companhia com que aquela pessoa está, é o melhor momento para ser dito determinadas questões? Às vezes não é. Então, isso a gente tem que ter um autodiscernimento. E isso ratifica a gente a fazer uma assistência quando a gente acha que está qualificada. Outras questões que a gente até já discutiu aqui, a questão multidimensional, que pode falar muito a respeito da gente perceber aquele momento ou não é aquele momento. Há um equívoco de achar que, às vezes, tem ali um processo do assediador com o assistido, então não é o momento. Não, às vezes é aquele momento. Não espere que esteja um campo só com um processo de amparo, um campo assistencial, e que só esteja questão de amparo. Não, às vezes vai ter ali o guia cego, vai ter o assediador do assistido, e isso vai ajudar o assediador do assistido. Ok? Faz parte, né? Faz parte da aí da assistência. Isso. Agora, tem uma pergunta de uma pessoa, provavelmente da Espanha, enfim, é espanhol. Eu vou tentar aqui traduzir com o meu portunhol. Existe uma técnica que pode ajudar a eleger uma carreira ou profissão com fins mais cosmoéticos? Eu necessito de dinheiro para concentrar-me na minha proexis, porém a carreira que quero estudar, que é a psicologia, não me daria essa facilidade econômica. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente tem colegas, inclusive aqui em Foz, que estão aí com pé de meia, ou estão prestes a ter pé de meia já. Né? E você comentou ainda há pouco, né, da intenção da pessoa com aquela carreira. Né? Então, veja, a questão da gente pensar na carreira, ela tem que ser de fato, tem algumas questões bem caricaturadas que a gente vai avaliar aqui. Se a gente for pensar, medicina, psicologia, assistente social, ela tem por si só, ela tem um intuito de assistência, por si só, a carreira. Mas a pessoa pode utilizar aquela carreira com outros fins. Tá? Ganhar dinheiro, status. Agora, tem determinadas carreiras que por si só já são anticosmoéticas. Traficante, né? O sniper. Então, por si só, são anticosmoéticas. Isso fica bem caricaturado. Mas, mesmo que a pessoa escolha uma profissão que seja cosmoética, o que ela vai fazer com aquilo? E aí entra a intenção dela, a cosmoética dela. Agora, uma questão de escolha de carreira que eu vejo, vale a pena a gente pensar esse critério assistencial. Você vai assistir pessoas, tem muita gente, às vezes você pode assistir de acordo com o seu perfil. Mais pessoas numa carreira do que em outra. Agora, Adriana, só lembrando, né, essa questão de ganhar dinheiro para fazer a proexis, eu penso que tem um certo mito também sobre isso. Vou ganhar dinheiro, vou ficar rico por um lado, que daí eu posso fazer a minha proexis. A gente sabe que não é bem assim, né? A maioria das pessoas, pelo menos que a gente convive na CCCI, dos intermissivistas, é claro, é importantíssimo cuidar de fazer o pé de meia, mas não é assim imediato, isso leva um tempo. Muitas vezes
a própria carreira, conforme você própria colocou, né? É a própria carreira assistencial ao longo da vida que vai justamente fazer a convergência para a Proexis, né? Não dá para dissociar. Né? Existe aquela questão, né? A carreira também sendo um meio e não um fim. Exatamente. Da Proexis, né? Então, assim, o bom, o ideal é a gente conseguir levar direito. Não superestimar, não hipertrofiar uma área em detrimento de outra. Mas eu sou a favor de que a gente, de fato, pense no pé de meia e que a gente consiga fazer o mais rápido possível. Mas você fazer uma lacuna daquele período, você hipotrofiar o seu voluntariado de uma forma que isso pode gerar complicações por você não estar naquele momento com aquele grupo, né? Então, a gente tem que avaliar bem. O ideal é a gente levar direito, leva a profissão, assim que possível, o ideal, o mais rápido possível, mas sem deixar consequências pela questão do voluntariado, de ações proéxicas, né? Eu penso que a expressão da Conscienciologia, que eu acho que é muito útil, é a questão do calculismo cosmoético. Perfeito. Né? A pessoa usar o calculismo vai depender muito da idade também, né? De que momento que você está com essa problemática, né? Se está mais no início da vida profissional, se está mais para o meio, enfim, isso tudo vai estar, são fatores importantes para as decisões, não é? Sim. Mas então é isso, nosso tempo se esgotou. Nós agradecemos muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, da nossa verbetógrafa, a professora Adriana. Nós contamos aí com a sua participação, com outros verbetes, enriquecendo aqui o nosso conhecimento sobre os temas variados, aí, em especial da consciencioterapia, tá certo? Então, muito obrigada. E os nossos comerciais? Obrigado. Hoje tivemos 19 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 16 online. Os recados são da Cristina sobre cursos da IAC, a Keiko sobre a Enciclosapiens, a Valdirene sobre a Complementário, a Marilza sobre o curso Pensatas Conscienciológicas e a Alzira sobre profilaxia e superação da síndrome do impostor. Lembramos a todos a objetividade na apresentação dos recados. Boa tarde para vocês, tertulianos e para tertulianos. Gostaria de aproveitar o verbete de hoje da professora Chalita para falar sobre a qualificação da intenção e, por que não, a qualificação técnica da mobilização básica de energias, né? Que vai ser ministrada pelos professores Wagner Alegretti e Nancy Tribeliato, cujo nome é Estado Vibracional. Vai ser dado daqui a 3 dias, o 14 de dezembro, em Porto Alegre, o dia sábado. O oferecimento está baseado na importância que tem justamente todo o trabalho da energossomática para vocês poderem ir melhorando toda a parte mental somática que tem total ligação ao respeito, né? Então, é um curso teórico e prático sobre a mobilização de energética para alcançar o estado vibracional. Em Porto Alegre, que vai ser dado agora o dia sábado, é no Hotel Everest. O horário vai ser das 10 às 13 horas e das 15 às 20 horas 30. Para fazer as inscrições, o e-mail é brasil@iacworld.org. O telefone é 45 84 32 8128. E outro curso muito importante também para a gente experimentar uma aplicação avançada da exteriorização das energias é curso energizador lúcido, que vai ser também no Porto Alegre, o domingo 15 de dezembro de 2013. O contato para fazer as inscrições é o mesmo, Brasil, vou repetir, né? Aproveito para repetir, brasil@iacworld.org e o telefone é 8432-8128. Agora, esses dois cursos, tanto estado vibracional como energizador lúcido, ministrados pelos 2 professores,
Alegrete y Trivellato, van a ser dados también en São Paulo en janeiro. O sábado 11 de janeiro de 2014 e o domingo 12 de janeiro de 2014, respectivamente. Aproveitem, a IAC espera vocês. Obrigada. Boa tarde. A Assembleia de Fundação da Enciclo Sapiens, a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, vai ocorrer no dia 21 de dezembro de 2013, às 19h30, no auditório do Discernimento. Convidamos todos os integrantes da CCCI, Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, e contamos com a participação de todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. O convite é para o curso Acoplamentário, que vai ocorrer no campus CAEC de 20 a 22 de dezembro, sexta, sábado e domingo. Os EPICONs Hernande Leite, Félix Wong e Amin Lascani. A temática é TENEPS. O acoplamentário é o laboratório grupal e multidimensional preparado tecnicamente para potencializar o desenvolvimento do parapsiquismo e dos atributos conscienciais. Os interessados em participarem do acoplamentário podem fazer a inscrição na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para fazer um convite em nome da Pré-IC de Paramiologia. A Pré-IC vai começar com o seu primeiro curso, que é Pensatas em Ação. Aprenda a fazer e valorizar suas pensatas. A data é 18 e 19 de dezembro, quarta e quinta-feira. Essencialmente, o curso é prático. Você sai já com a pensata pronta e será criado um campo específico, um campo parapsíquico, proporcionando isso. Terão práticas energéticas também. O valor é de R$ 240 à vista ou em 3 vezes. Professores Otto Mendonça, Maximiliano Raimann e Laurentino Afonso. Maiores informações, CAEC 45 3525 2652. Boa tarde, obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor, nos dias 17 a 19 de janeiro, aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. Este curso objetiva a pessoa identificar as questões de não considerar-se merecedora do sucesso ou do não reconhecimento das outras pessoas, por imaginar-se aquém da capacidade de realização em diversos setores da vida, sem assumir as qualidades, vivendo o medo fantasioso de descobrirem não serem merecedoras da sua conquista. O que quer dizer isso? A pessoa tem dificuldade de identificar, ou principalmente de assumir o lado bom da vida, o seu lado intermissivo, as suas qualidades, as suas habilidades e os seus trafores. Este curso ajuda no reconhecimento e assunção deles. A inscrição pode ser feita na recepção do CAEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Infante Religioso. A especialidade é Parapatologia, de autoria da professora Reinalda Fritzen. Obrigado pela sua presença e até amanhã.